No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de uma santa da igreja que nos deixa um grande exemplo de caridade. Um grande exemplo dessa virtude tão bonita, que é dar o pouco que tem aos outros. E ver nisso a sua felicidade. Ver no outro Deus. Enxergar no outro o próprio Cristo. A santa de hoje, ela era pobre. Ela não tinha grandes condições financeiras. Ela trabalhou vivendo como se fosse uma semi-escravidão, que trabalhava em troca de ganhar alguns bens, como roupa e tudo mais, para viver. E ela pegava esses bens que ela ganhava, esse pouco que ela ganhava, e doava aos pobres. Ela ficou até famosa entre os pobres por causa dessa proximidade que ela tinha com eles, por causa dessa caridade que ela fazia com eles, esse coração dócil, né, para ver o Cristo no outro. Nós estamos falando de Santa Zita. E é sobre ela que hoje nós vamos conversar, que hoje nós vamos conhecer e ver o que Santa Zita tem a nos deixar, tem a nos dizer com sua história de vida. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Acutis, Brasil. Santa Zita nasceu em 1218, né, em um vilarejo ali próximo à cidade de Lucca, e ela nasce em uma família bem pobre. Ela nasce em uma família pobre e uma família numerosa, ou seja, vários membros, ela tinha vários irmãos, né? E a situação de casa não era muito favorável pela quantidade de pessoas e pela renda que eles tinham, que eles possuíam. Então o que aconteceu? Zita, ela foi levada com isso, né, a trabalhar na casa de uma família rica, de uma família nobre da cidade de Lucca. E essa era a única maneira que eles conseguiam ver de conseguir ganhar alguma coisa e de ela não ser, vamos dizer assim, mais um peso para sua família diante de tantos problemas. E trabalhando com esses ricos, né, Zita ela não ganhava nenhum salário, não ganhava nenhum dinheiro, nenhuma remuneração por aquilo que ela fazia. Ela, em troca do seu trabalho, ela vivia como se fosse essa escravidão, né? Em troca do seu trabalho, ela ganhava aquilo para ela viver, o necessário, o básico. Comida, algumas vestimentas, enfim, algo para ela conseguir realmente viver, só, o básico. Naquele tempo, né, se a família gostasse daquelas pessoas que trabalhavam, né, como Santa Zita, dentro daquela casa fazendo as coisas, enfim, as coisas domésticas, né? Se a família gostasse, a família dava um futuro mais seguro, a família dava algum dote para que aquela escrava, né, pudesse se casar. Só que isso também não era obrigatório. É só se gostasse, podia acontecer ou não. Muitas moças, elas continuavam nesse regime de semi-escravidão, sem conseguir casamento, sem conseguir nenhum dote, vivendo apenas como dependentes dessa família rica. A família, né, que Santa Zita ela trabalhava, não tinha esse hábito, né, de dar um dote, de tratar bem os seus empregados, né, com a dignidade que eles deveriam ser tratados. E aí por isso Zita acabou sofrendo muito com essa realidade. Mas que mesmo assim, mesmo ela sendo maltratada pelos patrões, mesmo ela sendo maltratada também pelos empregados da casa, ela não largava de dar esse testemunho de cristã. Ela não largava suas virtudes, ela não largava suas convicções de cristã, de alguém que seguia
o Cristo. E por isso ela buscava, para vencer esses sofrimentos, ela buscava força através da oração. Através da intimidade com Deus, ela conseguia se reabastecer, se fortalecer para conseguir viver e para conseguir passar por essa via de cruz, né? Por essas humilhações, por esses maltratos, né, que ela sofria. E a história da vida dela conta, né, que ela conseguiu suportar tudo com fé e com humildade. E no meio dos sofrimentos, né, como eu falei, ela orava e também praticava a caridade, né, com aqueles que eram menos favorecidos, com os pobres. E aqui vem um detalhe. Aqui vem um detalhe. Santa Zita, pobre, trabalhando nessa semi-escravidão, ela ficou conhecida entre os pobres, porque o pouco que ela ganhava, né, ou seja, a comida, a roupa, enfim, que os seus patrões davam a ela como se fosse esse salário, ela pegava tudo aquilo e doava para aqueles que mais precisassem, né, para aqueles mais pobres. E a caridade, essa caridade de Zita foi percebida pelos seus patrões, né? Foi notada pelos seus patrões. E percebendo esse espírito de cristã que Santa Zita tinha, essa santidade de Santa Zita e a sua eficácia também no trabalho, pelo seu belo trabalho dentro da casa daqueles nobres, eles passaram para as mãos da jovem Zita o comando da casa e de todos os criados. Então, vamos dizer assim, que ela coordenava, ela organizava tudo aquilo que da manutenção, né, da casa, todos os afazeres da casa, ela comandava como se fosse a coordenadora da equipe, né, da casa. E os patrões ficaram muito satisfeitos, né, com os resultados. Só que os criados, vendo isso, né, vendo que os patrões estavam gostando de Zita, começaram a ficar com inveja, a ficar com ciúme. E essa inveja, né, que cresceu no coração dos outros empregados, porque viram que Santa Zita ela estava tomando um cargo mais alto que o deles, né? E eles queriam ocupar o cargo, o posto de Santa Zita, começavam a inventar, né, mentiras e acusar ela para os patrões, né, dizendo que ela estava pegando da despensa, pegando do armário, né, onde é guardado os alimentos, pegando esses alimentos e escondido sem permissão dos patrões, levando e doando aos mais pobres, né? Isso seria muito grave, porque isso seria um roubo, né, que ela estava fazendo e ela estava sendo acusada de roubo, né, de pegar um alimento que não era dela e doar àquelas outras pessoas sem nenhuma autorização. E aí eles começaram a acusar Santa Zita dizendo, né, para os patrões que ela estava fazendo isso, que ela estava distribuindo alimento da despensa deles, da casa e tudo mais. E aí Santa Zita, ela, diante disso, né, tinha muita dificuldade em provar a sua inocência. Tinha muita dificuldade de mostrar que aquilo que eles estavam falando era mentira. De provar que ela estava sendo vítima dessa, né, falsa acusação. E aí, certo dia, Zita estava vindo, né, com seu avental, que ela trabalhava, né, com grande volume de alguma coisa no seu avental. E o patrão, né, vendo aquilo, disse: Zita, o que é que você está carregando aí, né? Já sendo influenciado pela voz dos empregados que queriam acusar, né? Já perguntou o que é que estava ali, o que é que ela estava escondendo, o que é que estava ali. E aí Santa Zita disse: são flores. E aí quando ela abriu, né, a parte lá do seu avental, caíram flores nos pés de Zita, e isso provou a inocência dela. Provou que realmente aquilo que eles estavam falando era mentira. Aquelas invenções que eles estavam fazendo, né? E aí Santa Zita prova a sua inocência. Ela foi defendida por Deus, né? A vida de Santa Zita foi essa vida de dedicação, essa vida de entrega
aos mais pobres, de dar aquilo que ela tem pouco, de ofertar o pouco àqueles que não têm quase nada. E ela ficou bem conhecida entre os mais pobres e entre os doentes, né? E ela continuou esse trabalho, essa dedicação, esse apostolado, né? Um pouco antes de sua morte, né? Que a morte dela aconteceu no dia 27 de abril, no ano de 1278, né? Quando ela tinha 60 anos. E quando ela acaba falecendo, né, nessa data, no 27 de abril desse ano, essa obra que ela estava fazendo, não para por aí. Porque o amor e a intercessão de Santa Zita em favor dos pobres, em favor dos doentes, dos necessitados, não termina com sua morte. Porque ela vai para o céu e lá do céu ela intercede, grandes graças começam a ser derramadas pela intercessão dela, grandes milagres começam a acontecer. E por conta desses milagres, né, quando Santa Zita morreu e tudo mais que aconteceu, toda esse movimento, né, pedindo a intercessão dela, esses milagres começaram a acontecer, o corpo dela foi levado para a Basílica de São Frediano, né, lá em Lucca. E na exumação que fizeram, encontraram que o corpo dela estava inteiro, estava ali incorrupto, né? E por isso, aquele local se tornou um lugar de peregrinação, de bênçãos, de graças, onde vários milagres que não podem ser explicados pela ciência começaram a acontecer. E aí Santa Zita ela é canonizada em 1696. Ou seja, Santa Zita é esse exemplo de doação. É tanto que ela é proclamada a padroeira da cidade de Lucca e também proclamada a padroeira dos empregados domésticos. Santa Zita, essa história de santidade de hoje, nos ensina esse coração aberto, esse coração dócil de ver no outro o próprio Cristo. Porque se meu cristianismo ele não me leva a uma doação, eu estou seguindo de maneira errada. Porque o próprio Cristo se doou numa cruz, se doou no madeiro, na sua via crucis, derramando o seu próprio sangue. Ele se doou, ele se decidiu. E isso é o amor. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E foi isso que Cristo fez, e foi isso que Santa Zita fez. Decidiu amar o outro, amar a Deus, no caso aqui, da figura dos pobres. Que a gente possa, a partir desse encontro com a história de Santa Zita, a partir desse tocar na história de santidade do programa de hoje, que a gente possa começar a ter esse coração mais dócil a doar, a sair de nós mesmos, a sair do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade e ir ao encontro do outro. Em dar aquilo pouco que nós temos ao outro. Né? A doação, gente, ela não é dar aquilo que eu tenho de excesso. A doação é dar aquilo que eu tenho de mais valioso ao outro. Foi isso que Santa Zita fez. Ela doou aquilo que ela tinha. O pouco que ela tinha, ela doou. Que a gente possa agora pedir através da oração dela essa intercessão, pedindo a graça. E através desse programa, através da intercessão dela, ter um coração dócil, alcançar a virtude da caridade e ter um coração mais que se doa ao outro. E pedir também que essas escamas, essa cegueira, caia dos nossos olhos e a gente comece a perceber o Cristo no outro, no pobre, naquele mais necessitado. Vamos lá? Ó Santa Zita, que no humilde trabalho doméstico soubestes ser solícita como Maria, como foi Maria, quando servia Jesus em Betânia, e piedosa como Maria Madalena, aos pés do mesmo Jesus. Ajudai-me a suportar com ânimo e paciência todos os sacrifícios que me impõem os meus trabalhos domésticos.
Ajudai-me a tratar as pessoas da família que sirvo como se fossem meus irmãos. Oferecimento. Ó Deus, recebei o meu trabalho, o meu cansaço e as minhas tribulações, e pela intercessão de Santa Zita, dai-me forças para cumprir sempre meus deveres, para merecer o reconhecimento dos que sirvo e a recompensa eterna do céu. Santa Zita, ajudai. Santa Zita, rogai por nós. Muito obrigado por você ter chegado até aqui no final do vídeo. Galera, se você gostou desse vídeo, se você gostou de tocar em mais uma história de santidade, compartilha para todo mundo, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal, muito importante para a gente. E assiste aqui os outros programas, os outros vídeos desse canal que é preparado para você. Muito obrigado. Que a gente agora caminhe nesse exemplo que Santa Zita nos deixou. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Cauã Cutis, Brasil.